Oi, tô eu aqui de novo desenhando a Kurama de vestido. Dessa vez eu mudei um pouquinho o desenho, porque, assim, eu não tinha desenhado com as 9 caudas normais, eu tinha desenhado selado no outro desenho, e agora além de mudar o vestido um pouco, porque é uma biju que precisa correr e pular, eu botei uma bijudama na mão e as caudas de volta, só que numa posição humana, tá bom? Ok até aí, né? Ok. Tá ok, né? Então, já que eu tô aqui, eu vim comentar uma frase que essas frases é um desses tipos de frase de efeito ou frase de filosofia popular. Assim, que eu não gosto, porque além de serve num contexto, mas se você pensar um pouquinho ou pensar na situação do mundo, você percebe que nem sempre é como uma frase de efeito. Vamos à frase. Tempos, de fri... Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Então, para começar, você tem que pensar no conceito de homem forte. Qual homem forte, na sua opinião? É um homem que tem força física, nasceu num lugar bom, com a família boa e equilibrada e tem tudo? Ou aquela pessoa que não nasceu com o corpo melhor do mundo, a saúde boa, mas que consegue se levantar e se erguer na vida? Tipo, tem diversas situações que eu tô resumindo a duas. Mas para e pensa. Eu vou colocar no contexto de Naruto. Em Naruto, só em Konoha, teve uns 5 Hokages antes do Naruto. 5 antes do Kakashi ainda. E deles, o Hashirama era forte. Ele foi considerado Deus Shinobi. E ele vivia em guerra. O clã dele vivia em guerra e era o clã mais forte. Eram compostos de homens fortes, mulheres fortes, sabe? O clã Uchiha vivia em guerra. E era um clã de homens fortes e pessoas fortes, mulheres fortes. Eu tô colocando no contexto. Mas assim, vivia em guerra. Aí se fez as vilas. Dividiu as bijus. E mesmo assim continuaram em guerra depois. Teve uma guerra ninja, se eu não me engano, na história de Naruto. Aí Tobirama. Guerra de novo. Teve uma guerra de novo. Que o Minato lutou. E ele não era fraco. Tava unido o clã Uchiha e o Senju ali. Eles atraíram um bocado de clã menor. De gente muito forte. E mesmo assim continuava em guerra em tempos difíceis, passando fome, etc. Aí vem o pai do Naruto. Pai do Naruto não, o Hiruzen. O Hiruzen foi Hokage depois logo do Tobirama. Ele dominava os 5 elementos, foi o melhor Hokage, o mais pacífico, que conseguiu, além de manter as estruturas que os Senju criaram, o Tobirama e o Hashirama criaram com o Madara, embora o Madara tenha sido um vilão na história de ter criado bastante problema por trás, mas o Hiruzen conseguiu manter a vida estável em um período de paz, estabelecendo relações amigáveis com a Vila da Areia. Ele conseguiu por um bom tempo, até que o Orochimaru, que ele era um Senin mais forte que Hokage tecnicamente, um dos 3 Senins, o Orochimaru, Jiraiya e a Tsunade. O Orochimaru foi lá e tentou causar uma guerra entre a Vila da Areia e a Vila da Folha e conseguiu acabar com a vida do Hiruzen. E ele era forte, os dois. Pensa nisso, mas ele não era tão forte quanto o Tobirama ou o Hashirama. E mesmo assim ele criou tempos fáceis que a vila conseguiu manter uma qualidade muito melhor de vida do que quando teve o tempo do Hashirama e do Tobirama. Tem que pensar nisso. Aí veio a Tsunade. Ela não era considerada a mais forte dos Senins, porém ela era mais forte fisicamente, com certeza. Ela ainda conseguiu manter a vila
protegida por bastante tempo. Naruto teve tempo de viajar, dos ninjas treinarem, voltarem pra vila, não teve destruição. E ainda assim, eles conseguiram manter. Pensa no contexto. Considerando, desconsiderando o Namikaze, que teve uma semana de tempo de Hokage, do Hashirama pro Tobirama, teve dois Hokages muito considerados fracos em questão de poder. Eles eram bem fracos em comparação. E mesmo assim, os tempos deles foram mais prósperos e mais equilibrados para a vila do que o tempo do Hashirama e do Tobirama. Eu não vou nem entrar no mérito do tempos anteriores da guerra que eles viveram, porque eu vou ter que voltar lá no tempo do Sábio dos Seis Caminhos, que não, é uma história muito longa, então não adianta. Mas assim, eles eram considerados mais fracos que os dois. O Namikaze morreu. E ainda assim, a vila se perpetuou instável. Mesmo com o Danzo por trás, eles conseguiram. E ainda assim, eu vou tentar colocar numa situação melhor. A frase é que homens fracos vão nascer de tempos mais fáceis e vão criar tempos mais difíceis. Só que não foi o que aconteceu em Naruto e não é o que acontece na vida real. Quando um homem tecnicamente forte, muita força física, é bruto, é o ideal masculino e não sei o que, geralmente ele cria confusão, bota um país numa situação terrível, tem guerra, age como ditador e não resolve nada. Ele cria mais problemas que fica para geração futura ter que se virar para resolver. Assim, pra mim, esse tipo de frase, de efeito, é muito problemática porque ela simplifica o mundo, no geral, o mundo todo, a realidade do mundo. Ah, não, porque nós precisamos de um homem forte no poder. Nós não precisamos do homem forte que você está dizendo. Nós precisamos de uma pessoa que tenha cabeça, equilíbrio e força para fazer o necessário e não impor o que ele vai achar que é necessário da cabeça dele sem consultar. Eu não vou citar a situação do Brasil porque, assim, eu não sei se as pessoas vão entender o que eu vou falar sobre a situação do Brasil. Então vou pular. Mas na situação de Konoha, pensa que quando o Danzo entrou, ele, como ele já tinha feito o quê? Ele foi responsável pelo massacre dos Uchihas no tempo do Hiruzen. Foi responsável por colocar o Sasuke, tipo, na lista dos mais procurados. Tentou matar o Sasuke, tentou acabar com a instabilidade da vila para poder reinar quando a Tsunade estava fraca, digamos assim. Ele tomou o lugar dela. Ele queria impor o direito dele como novo Hokage, mesmo não tendo sido aceito como Hokage. Ele nem foi votado, ele só se colocou na posição. Ele se impôs, ele virou um ditador na vila e foi aceito assim pelos mais os anciões. Nisso, ele, em vez de conseguir se consolidar como Hokage, ele foi indo atrás de batalha, de conflito. Ele foi até aquela reunião dos Hokages, dos Kages, para tentar negociar, se eu não me engano, conflito por causa da Akatsuki. Só que em vez dele simplesmente ir, ir para lá resolver a solução, ele estava atrás do Sasuke para roubar os olhos do Sasuke e estava atrás do Itachi, porque ele já tinha tentado roubar os olhos do Itachi e tinha roubado os olhos do Shisui e acabou morrendo. E a vila ficou sem ninguém para cuidar, literalmente. A Tsunade teve que voltar e cuidar da vila, porque um homem forte foi atrás de conflito, porque ele queria impor a vontade dele em cima dos outros. É esse tipo de situação que na realidade a gente devia evitar, de escolher um homem supostamente forte, uma pessoa supostamente forte que vai querer impor tudo na medida que quer, sem pensar nas consequências,
e leva tudo às últimas consequências. Ou seja, levar ao final de uma estabilidade, de um crescimento gradual que engloba as pessoas, a sociedade de uma forma boa, legal, pelo menos, que não acabe num colapso social que provavelmente nós estamos vivendo no Brasil, sabe? O Brasil colapsou de 2010 para cá. Assim, eu acho que de 2010 que eu comecei a perceber que o Brasil estava descambaleando de modo geral. Mas foi uma evolução de eventos. Aí em 2016 teve o que eu posso chamar de golpe, porque não tinha motivo, se provou não ter motivo. As pessoas envolvidas disseram, não teve motivo, foi golpe. O Temer chegou e disse, foi golpe. Ele sabe que foi golpe. A ideia do golpe era porque se queria impor uma agenda econômica mais liberal. E acabou que o Temer assumiu. Foi batata com pizza. Ele só piorou a situação, porque ao invés de garantir direitos, ele removeu. Ele foi empurrando o que podia. Aí chega em 2022, o Brasil está afundando em imposto, inflação, porque se continua na ideia de que o liberalismo econômico vai funcionar. Eu não vou explorar essa ideia porque eu acho que ninguém quer ouvir isso. Mas assim, a minha ideia é que a imposição de certos modelos mais agressivos, mais, como posso dizer, mais livres, entre aspas, que liberdade restrita para todo mundo fazer o que quiser, falar o que quiser e poder impor a vontade que quiser da maioria sobre a minoria. O resultado se viu e não foi muito bom, não. Tipo, a gente teve uma ditadura agorinha, militar. Os militares provavelmente eram para estar se integrando ao povo porque eles são parte do povo. Mas não. Se decidiu por uma situação que chega em 2022 e podia se ter salvado muita mais gente do que se salvou com a vacina, e ainda está se discutindo se máscara funciona. Ainda se está discutindo se vacina mata. Os militares não estão ligados ao povo. O povo muitas vezes tem medo do exército, dos militares, porque os militares se alinham com pessoas que vão chegar na sua liberdade, nos seus direitos, vão cortar tudinho, picotar e fazer engole. Dizer assim, engole. Você não tem, você tem que engolir e fazer isso porque senão você não sobrevive. Só que você não sobrevive porque não consegue fazer isso, porque não consegue se alimentar. Ou não consegue ir pro trabalho. Ou não tem saúde mental para fazer o mínimo. Para sobreviver. Não consegue sair de casa. Não consegue ser feliz e curtir a sua vida. Ou no mínimo, cuidar de quem precisa de você. Essa ideia de que força, só pela força resolve tudo, de que homens fortes é que constrói tempos bons e é necessário que homens fracos sejam removidos, é que cria um problema gigantesco de preconceito, sabe? E aí vai desenvolvendo e piora tudo. Eu só queria que isso não fosse uma ideia tão fixa na mente das pessoas, que existe uma diferenciação de força muito grande, porque às vezes é só questão de intelecto, inteligência. Porque eu acho que a necessidade é de um equilíbrio, sabe? É só isso. Não atiço nada no poder.